um prazer grande ter você aqui conosco nesse pequeno percurso de introdução à Bíblia. Hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre a Bíblia como Palavra de Deus. Na verdade, esse termo Bíblia não se usava no tempo de Cristo. Os judeus e os cristãos preferiam usar, por exemplo, Sagradas Escrituras. Foi só mais tarde que se usou esse termo Bíblia. Por volta do ano 150 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, um filósofo, um teólogo grego muito importante na história do cristianismo, usou pela primeira vez esse termo numa carta que ele escreveu. Bíblia, no fundo, é uma pequena biblioteca. Isso fica muito claro já a partir do nome. De fato, Bíblia é um nome grego, é uma palavra grega. É o plural de uma palavra grega. É o plural de biblos, que significa livro. Portanto, Bíblia significa livros. É uma pequena biblioteca. Se colocássemos na nossa estante, teríamos um grupo de 73 livros, conforme a tradição católica, ou 66, conforme a tradição protestante. Isso seria uma pequena biblioteca. Todavia, não podemos pensar na Bíblia simplesmente como obras literárias. Ela é muito mais do que isso. É palavra de Deus. Chamar a Bíblia de palavra de Deus significa revelar a sua natureza. Dizer que o autor daquilo que nós temos em mãos é Deus. É verdade que quem escreveu esses livros foram autores concretos, pessoas que viveram num período que vai desde do ano 1000 a.C. até por volta de um século depois de Cristo. Mas essas pessoas escreveram em nome de Deus, inspiradas por Deus, porque a Bíblia é Deus falando conosco. Para entender um pouco o que significa Deus que fala conosco através da Bíblia, um convite que eu faço é ler um pouco a dinâmica típica de um discurso, de um diálogo, de uma fala. E gostaria de sublinhar 3 elementos típicos dessa dinâmica. O primeiro elemento dessa dinâmica da fala que eu gostaria de sublinhar é o fato que, com a palavra, com o diálogo, eu estou passando alguma informação. Por exemplo, quando falo, posso dizer: hoje está chovendo. Minha esposa chega às 7 da noite. São informações que o meu interlocutor não conhece. São coisas que eu digo para ele. Aplicando isso à Bíblia, a Bíblia nos passa informações. Informações que nós não conhecemos. Esse é um primeiro elemento. A Bíblia nos diz qual é a vontade de Deus, como é que Ele age na história. Um segundo elemento típico do diálogo é que quando alguém fala, esse alguém se revela. Falando com você, de qualquer forma, descobre um pouco de mim, quem eu sou, descobre um pouco o meu caráter, sabe se eu estou alegre, se estou triste, se sou uma pessoa dinâmica, se sou uma pessoa... descobre o meu caráter. Aplicando isso à Bíblia, significa que quando a Bíblia fala, ela revela quem é Deus, revela o seu modo de agir, como Ele se comporta, qual o seu caráter. Então, leio a Bíblia para conhecer coisas que não sabia até então e também para descobrir como é Deus. Tem ainda um terceiro elemento da fala, que é o apelo.
Existe sempre um diálogo na fala. Quando eu falo com alguém ou alguém fala comigo, nas duas partes existe um apelo. Eu apelo ao meu interlocutor para que ele faça alguma coisa. Por exemplo, mesmo atrás da câmera, eu tenho um desejo grande que vocês entrem em contato com a Bíblia, descubram o valor da palavra de Deus. É um apelo que eu estou fazendo para você, que é meu interlocutor. E ao mesmo tempo, você talvez deseja que eu forneça elementos que lhe sejam úteis. Aplicando isso à Bíblia, diríamos que a Bíblia é um apelo para nós. Ela nos está pedindo algo, está pedindo uma reação. E ao mesmo tempo, nós que lemos a Bíblia, talvez também pedimos de Deus algo. Nesse sentido, não é raro encontrar na Bíblia frases como Deus, até quando esquecerás de mim? Fazendo uma síntese, a Bíblia é informação, é revelação de quem é Deus e é um apelo. E nesse sentido, não podemos ver a Bíblia apenas como um lugar onde estão escritas as normas, as leis que nós devemos obedecer para seguir a Deus. A Bíblia não é pedra, a Bíblia é diálogo. Embora sendo a Bíblia a palavra de Deus, ela não é um ditado. Ela não caiu pronta do céu. Não é que um dia Deus decidiu, hoje vou entregar para os homens esse grande volume com todas as minhas palavras. Não, não aconteceu isso. Deus se serviu de mãos humanas para se revelar através da Bíblia. Por isso, quem escreve a Bíblia são autores concretos, são pessoas inseridas em um contexto limitado pela história, pela época em que esses autores viveram. Eles não são pessoas extraordinárias que conheciam o futuro, que sabiam como viveríamos nós hoje. São pessoas limitadas pelo seu tempo. Porém, eram também iluminadas por Deus. E nós dizemos que eram inspiradas. De fato, Paulo nos lembra na segunda carta que escreve a Timóteo, que toda a Sagrada Escritura é inspirada. Isso também fica claro na ação dos profetas. Quando os profetas falavam, eles não diziam aquilo que pensavam, mas diziam aquilo que Deus queria que eles dissessem. Portanto, o autor da Bíblia é Deus. Isso, além do mais, fica claro com uma dinâmica muito característica, sobretudo do Antigo Testamento. Os autores dos livros não aparecem tanto. Por exemplo, um autor escreve usando o nome de um outro autor. Ele não tem muito interesse em aparecer. Ele escreve e se coloca por trás de uma pessoa famosa. Isso podemos ver, por exemplo, no livro de Samuel, podemos ver no livro de Daniel, podemos ver também no Pentateuco. A tradição diz que o Pentateuco foi escrito por Moisés, mas nós sabemos muito bem que Moisés não pode ter escrito o Pentateuco, mesmo porque esses 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, revelam como Moisés morreu. Se Moisés escreveu o Pentateuco, como poderia ele escrever da própria morte? Isso é porque o próprio autor dos livros pensa que quem está escrevendo é Deus. Fazendo um grande resumo, Deus é o autor da Bíblia, mas ele se serviu de mãos humanas, limitadas pelo seu tempo, pelo seu modo de pensar, pelas características de então. Mas essas pessoas eram inspiradas e através delas Deus diz a nós aquilo e só aquilo que ele quis dizer.
E se vemos assim, se temos fé, a Bíblia não é um livro qualquer, não é mera literatura, é mais do que isso. É uma mensagem de Deus para nós. É Deus conversando conosco. E não é só um livro, é mais que o livro. É como se fosse uma carta que Deus manda para cada um de nós. Contamos com seu apoio em difundir esse projeto do site abiblia.org e esperamos tê-lo aqui no nosso próximo encontro.